Eu quero também me somar aí à ideia do diálogo tão defendido aqui pelo senador Romero Jucá e outros tantos para a questão da greve dos servidores das mais variadas áreas. E ouvindo o seu comentário, senador Requião, o que o Brasil tem que fazer é regulamentar o direito de greve. Não sei por que não regulamenta. Se não regulamenta, permite tudo, inclusive os abusos, que é lamentável. Eu apresentei há 20 anos atrás um projeto de regulamentar o direito de greve na área pública e na área privada. Reapresentei aqui no Senado há 7 anos atrás. E até hoje não foi indicado o relator. Está lá na CCJ. Está lá plantado lá e o relator não é indicado. Agora, me parece que surgiu um outro projeto a questão de 1 ano. Eu quero ver como é que vão votar esse e não votar o meu, que está lá há 7 anos. Eu vou perguntar no dia qual é o critério. Inclusive o meu passou já em 2 comissões. E esse me parece que só vai passar na CCJ. É meio estranho isso, né? O direito de greve de um senador tem que passar em 3 comissões. De um outro senador que regulamenta a mesma matéria só vai passar numa comissão e vai para a Câmara. Essas coisas ninguém explica. Acho que nem Freud explica. Ninguém consegue explicar como é que a mesma matéria tu tem que passar em 3 comissões, que é de minha autoria. E de um outro senador, vai passar numa só, está aprovado e vai para a Câmara. Eu espero que não aconteça isso, né? Mas como entre o céu e a terra existe muita coisa que ninguém explica, eu vou pedir que esse projeto passe pelas mesmas comissões que o meu já passou e foi aprovado. Se é aprovado na CCJ, aí sim, esse vai para a Câmara. Esse outro, que está todo dia sendo comentado, eu não consegui entender ainda, mas vamos lá. Mas, senhor presidente, eu quero falar hoje sobre educação, que muitos também tocaram nesse tema. Volto a reafirmar a minha posição. A educação é reconhecida por todos como base do desenvolvimento de qualquer nação. É preciso que o Estado proporcione educação de qualidade e com o Brasil não é diferente. Por isso mesmo, lembro aqui de Antônio Góes, que em recente publicação disse: Sua Excelência a Educação analisa alguns aspectos da situação que nos encontramos em relação a essa área tão importante para todos nós. Afirma ele: dinheiro e posse de bens podem ser sinais exteriores de prosperidade, mas o que realmente distingue com clareza a classe social a qual o brasileiro pertence é a escolaridade. Baseado em um levantamento realizado pelo Datafolha, observa que no topo da pirâmide, a maioria possui, quem está no topo da pirâmide, a maioria possui nível superior e um degrau abaixo na escala social, no que se convencionou denominar classe média alta. O número dos que concluíram o curso superior cai significativamente e o nível de instrução da maioria já passa a ser o ensino médio completo. Na base da pirâmide existem numerosos analfabetos ou pessoas que não completaram sequer o ensino fundamental. Essa é a diferença. Apesar desses dados, muita coisa tem mudado para a nossa gente brasileira, de acordo com essa pesquisa. Há 10 anos, havia mais brasileiros sem ensino fundamental completo do que aqueles que tinham pelo menos o ensino médio completo. Atualmente, com base em estudos mais recentes, pode-se afirmar que esses números se inverteram, o que deve ser considerado um dos fatores preponderantes para a redução da desigualdade e para o crescimento da classe média do país. Em estudo de Naércio Menezes e Alisson Pablo de Oliveira, ambos da Universidade de São Paulo, mostra que algo em torno de 40% da queda da desigualdade no mercado de trabalho se deve ao aumento da escolaridade dos mais pobres. Senhor presidente, senador Roberto Requião, sabemos que ainda há muita coisa por fazer no Brasil em matéria de educação. O Banco Mundial, assim, denuncia nosso atraso. Em países desenvolvidos, com modelos de ensino consolidados, as despesas
com um estudante universitário é 2 vezes superior às destinadas a um aluno do ciclo fundamental. No Brasil, a relação cresce para 6:1. Lá é 2:1, aqui é 6:1. Outro dado importante, as estimativas são de que 2 em cada 10 jovens de 15 a 17 anos estão ainda fora da escola. Mostramos assim, é necessário desenvolver mecanismos que contenham essa evasão. Alguns especialistas temem que o Plano Nacional de Educação, com metas ambiciosas para o ano 2000 e que se encontra em discussão no Congresso, possa transformar-se apenas em mais uma declaração de intenções. A educação básica deve tornar-se prioridade, estabelecer o foco no aluno e implantar uma melhor gestão de recursos. Em 2008, estiveram reunidos em El Salvador os ministros da educação dos países ibero-americanos e, nesse encontro, foi escolhido o projeto chamado Metas Educativas 2021, a educação que queremos para a geração dos bicentenários. Trata-se de um conjunto de 11 metas para promover durante a década que antecede o prazo acertado. Uma educação que responda satisfatoriamente às demandas sociais. Ficou comprovado que colocar todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos na escola continua sendo um desafio a ser superado. Mas garantir a aprendizagem adequada desses alunos continua um ideal quase inalcançável, mas que tem que ser perseguido. Tomemos o Brasil como exemplo. Apenas 9,1% dos alunos que chegam ao final do 3º ano do ensino médio aprenderam o que seria de se esperar em matemática. E a língua portuguesa? Esse percentual chega a 25%. Isto é, de cada 4 alunos, apenas 1 domina o conteúdo da aprendizagem. Algumas conclusões do encontro Metas Educativas 2021 apontam que somente com educação de qualidade os países envolvidos conseguirão o seu desenvolvimento econômico e também social. 3 dos objetivos definidos foram consensuais. O primeiro, erradicar o analfabetismo, ou seja, garantir que toda criança esteja alfabetizada até os 8 anos de idade. Um estudo do pesquisador Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, concluiu que enquanto a possibilidade de um filho de pai analfabeto ficar analfabeto é de 32%, essa probabilidade cai para menos que 1%, 0,2%, se o pai tiver concluído o ensino superior. Vejam bem, se o pai é analfabeto, a possibilidade é de 32% para que seu filho também seja analfabeto. Se o pai tem nível superior, é menos que 0,3% a possibilidade do filho ser analfabeto. Em resumo, o analfabetismo pode, portanto, ser um perpetuador das desigualdades sociais. Mesmo assim, não se observou na proposta dos ministros uma ação específica para erradicar a questão do analfabetismo na América Latina. O segundo objetivo é o do financiamento. Há necessidade de aumentar enormemente os investimentos na educação básica. Caso isso não ocorra, será difícil oferecer uma educação de qualidade para todos. O Brasil ainda investe muito pouco na educação básica. De acordo com dados do Ministério da Educação, em 2007 foram gastos apenas R$ 2.005 por aluno, cerca de um sexto do que investem os países da comunidade europeia. Ou seja, enquanto no Brasil a gente investe em torno de R$ 2 por aluno, na Europa é em torno de 10. O terceiro objetivo, um verdadeiro desafio, é a valorização do professor. Exatamente o que colocou a Finlândia, a Coreia do Sul e Singapura
no topo da educação mundial. Temos que investir nos professores. Conforme constatado pelos resultados apresentados no Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, os jovens mais bem preparados no ensino médio se veem atraídos pelo magistério, pois os salários são atraentes. Aonde? Lá fora, né? Não aqui. Não é o que vemos no Brasil. Senhoras e senhores, as condições de trabalho nos países citados também são boas e o salário é decente. Aqui, dá para dizer que o salário de um professor é indecente. Conclusão: os padrões de qualidade funcionam realmente e fazem valer a ideia de que entre os direitos do cidadão destaca-se o direito de aprender. Na Finlândia, as oportunidades de aprendizagem, tanto de um aluno que estude nos confins da Lapônia, como de um que estude em Helsinki, são equivalentes. Senhor presidente, no Brasil a educação continua sendo encarada como um gênero de segunda ou de terceira necessidade. Assim não dá para pensar que vamos ser um país de fato um dia de primeiro mundo. Até quando vamos nos contentar com sermos exportadores de produtos alimentícios provenientes da produção rural e de minérios extraídos das nossas imensas reservas? Além de professores mal remunerados e desestimulados, ainda convivemos com outro problema sério: a evasão escolar. O empenho de pais, educadores e outros profissionais envolvidos no processo educacional não consegue impedir o abandono da escola, ainda mostrado em números muito acima do que seria razoável. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que tem desenvolvido um trabalho relevante para a avaliação do ensino no Brasil, apresenta algumas causas para a invasão. Primeiro, quanto à escola pouco atrativa, autoritária, professores despreparados, mal pagos, consequentemente, insuficiência ou ausência de motivação. Quanto ao aluno, desinteresse, indisciplina, problema de saúde, gravidez, pobreza. Quanto aos pais, aos responsáveis, falta do exercício do pátrio poder, desinteresse em relação ao destino dos filhos. Quarto, no aspecto social, trabalho com incompatibilidade de horário para o estudo, agressões entre alunos, violência, gangues. Trata-se, enfim, de um conjunto de fatores muito difícil de combater de forma isolada. Há exemplos confirmados de como valorizar a educação para o rápido desenvolvimento do país, mas parece que ainda não conhecemos o caminho, qual é a estratégia para a implantação do sistema mais eficiente. Em Singapura, por exemplo, ensinar para os melhores, existem poucas escolas de formação de professores com a reputação do Instituto Nacional de Educação daquele país. Por lá, o rápido avanço na educação, que veio de um nível semelhante ao africano nos anos 60 do século passado, passou a figurar entre os melhores do mundo, estou falando de Singapura, se deve, em grande parte, a esse tipo de trabalho. O professor tem status e só são admitidos na escola de formação de professores ou estudantes que no ensino médio aparecerem entre as 30% melhores da turma. Ou seja, de cada 100, os 30 melhores classificados é que poderão ser mestres. E no Brasil? Aqui, de modo geral, os alunos com melhor desempenho, com raras exceções, senador Petecão, não querem nem ouvir falar em carreira de magistério. Quando eu era jovem, ainda eu ouvia falar que o bom mesmo era casar com uma professora. E naquele tempo também era com quem era bancário. Pobre dos bancários hoje, pobre dos professores. Mas, enfim, senhor presidente, temos exemplos comprovados de onde a educação vem dando certo. Podemos seguir aqui no Brasil. A revista Educação, número 150, de outubro de 2009, traz uma matéria de Marta Avancini, intitulado Os Exemplos, e diz: as lições de Cuba e Finlândia, dois dos países
que mais valorizam a docência. E o texto começa afirmando: a experiência mostra que a qualificação do professor é um fator que faz grande diferença na aprendizagem dos alunos. Casos de Finlândia e Cuba, cujos estudantes se destacam em avaliações internacionais, são exemplo. A autora salienta a importância de conhecer bem o conteúdo a ser ministrado para realizar um trabalho eficiente. Mas há ainda outros fatores, como a existência, senhor presidente, de uma estrutura de acompanhamento, monitoramento dos docentes cubanos em início de carreira, de modo a fornecer suporte e orientação aos profissionais da educação. Fato de os melhores alunos do ensino médio serem atraídos para os cursos de formação de professores é porque se sentem valorizados. Na Finlândia, por sua vez, os candidatos ao magistério devem obrigatoriamente ter formação em nível de mestrado e doutorado. E há conteúdos desde o segundo ciclo do ensino fundamental que ajudam na formação para uma futura opção para serem docentes, professores. A revista Carta Capital, senhor presidente, trouxe em 14 de março de 2012 uma matéria muito interessante sobre a educação, encabeçada pela afirmação de que os problemas do nosso sistema educacional são tão claros quanto as soluções. Não é preciso inventar. Já é de amplo conhecimento público que nos primeiros anos da educação infantil, da qual os municípios são os principais responsáveis, apenas 1/5 das crianças no Brasil são atendidas. Depois, no ensino fundamental, proporcionado principalmente por estados e municípios, 1/3 dos jovens abandona a escola antes de concluir essa pequena etapa. Assim, a cada ano, cerca de 1 milhão de pessoas chegam à idade adulta sem ter concluído o ensino fundamental, garantido na nossa Carta Magna. A evasão continua no ensino médio, dando o resultado de que apenas metade dos brasileiros complete essa fase de aprendizagem. E apenas 20% da população integraliza o ensino superior. O especialista Otaviano Helene, que já foi dirigente do INEP e que assina esta matéria, comenta o fato que dados coletados, divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, colocaram o Brasil em posição, infelizmente, que nos deixa, no mínimo, encabulados, ainda quando comparado a países sul-americanos no que se refere à questão dos analfabetos juvenis de 15 aos 24 anos, a taxa de inclusão no ensino superior é mais grave. E a situação do Brasil ainda continua dizendo, também nos aspectos qualificativos, nos encabula. A grande maioria dos estudantes mostra deficiência em praticamente todas as áreas de conhecimento. Os estudantes demonstram que não são capazes de interpretar textos relativamente simples, o que impede o desenvolvimento da aprendizagem. Nos exames internacionais do PISA, que avalia a proficiência em leitura, matemática e ciência de estudante de 15 anos de idade, com menos de 3 anos de defasagem, idade série, o desempenho dos brasileiros também, infelizmente, aqui diz que é pífio. Menos de 1% atinge os 2 níveis superiores, numa escala que vai de 1 a 6, faixa atingida por cerca de 10% dos estudantes dos países desenvolvidos. No outro extremo, senhor presidente, os 2 níveis mais baixos se colocam quase 50% dos estudantes brasileiros. Vale citar o comentário de Otaviano Helene. Diz ele: como podemos pretender ser um país realmente soberano nas relações internacionais quando nações relativamente pequenas, como Bélgica ou Holanda, ou vários estados da América, ou apenas uma pequena região do Japão, tem um número maior de estudantes mais bem preparados, níveis 5 e 6 na escala do PISA, do que o Brasil inteiro. Então, o que temos para o estímulo do ensino superior? A situação é grave.
A qualidade de ensino, nesse nível, é prejudicado tanto pelo pequeno número de estudantes adequadamente preparados até o ensino médio, quanto pela enorme participação de instituições privadas, das quais grande parte das instituições privadas pensam apenas no lucro e, por isso, não queriam que o Senado aprovasse que 50% das vagas da Universidade Federal tinha que ser para alunos de escolas públicas. Aprovamos e a presidenta há de sancionar. Isto sim vai ser o primeiro passo na revolução no campo da educação. E senhor presidente, nessas últimas questões, estão 3/4 dos estudantes recebendo, muitas vezes, instrução de qualidade sofrível. Se formos levar em conta o investimento necessário, uma boa educação, aí também vai se comprovar a enorme desigualdade social e a renda no país. Quem não consegue avançar para o nível superior, ele está destinado a ficar na base da pirâmide. A possibilidade remota dele chegar na escala social, no pico, na ponta, ao alto da pirâmide. O investimento educacional acumulado durante toda a vida, daquele terço que abandona o ensino fundamental, antes de completá-lo, certamente não atingirá R$10.000, enquanto entre os cerca de 20% que completam o ensino superior, principalmente os oriundos dos segmentos socioeconômicos mais elevados, o investimento em educação pode facilmente ultrapassar aos R$200.000 ou até mesmo R$300.000. Certamente, senhor presidente, essas diferenças vão contribuir para manter o Brasil entre os países com os piores índices de distribuição de renda do mundo. Todos sabem que nós estamos entre os 5 países da maior concentração de renda do mundo. Sem dúvida é necessário e possível aumentar os investimentos públicos em educação. Temos capacidade econômica para enfrentar, como outras nações já o fizeram, o problema da educação. Dessa forma, senhor presidente, poderemos sair da situação em que nos encontramos, que estamos colocados para uma participação melhor na escala internacional. A solução consensual está até onde sei, é aumentar os investimentos, é melhorar a capacidade dos docentes, é melhorar equipamentos didáticos, é o mais que for necessário, dar de tudo para construir o sistema educacional mais avançado que tanto precisamos. Além da remuneração e das condições de trabalho dos professores, aumentar os recursos destinados à educação possibilitará o aumento do número de horas de permanência dos estudantes nas escolas, oferecendo atendimento especial àqueles que mais precisam. A valorização do magistério se refletirá, com certeza, na melhoria da qualidade da educação para quase 90% das crianças brasileiras, hoje dependente da escola pública. Esse dado eu já havia dado aqui, está também nesse estudo, 90% das crianças brasileiras estudam em escolas públicas, de 10% a 11% é que estudam na escola privada. Certamente deve haver uma ação correspondente ao aumento de vagas em cursos de licenciatura em boas universidades públicas. Como está a procura não corresponde à necessidade por docentes. E os poucos que se formam, depois de alguns anos de frustração, tentam sobreviver mudando de profissão. Senhor presidente, no Brasil, o profissional de ensino passará a ter realmente respeito e o reconhecimento que merece. Ele que é o principal elemento na promoção do desenvolvimento de qualquer país. Quando? Essa é a pergunta. Quando? Quando isso puder se concretizar, senhoras e senhores, outras transformações motivadas por maiores investimentos em educação virão a reboque e, com isso, todo o país ganhará. Senhor presidente, eu estou concluindo a minha fala. Peço que Vossa Excelência receba na íntegra esse pronunciamento e, mesmo na linha de educação, eu quero cumprimentar o lançamento em Porto Alegre, feito esta semana, pela Rede Brasil Sul de Comunicação, com o título A Educação Precisa de Respostas Rápidas. Teve lá o ministro Aloysio Mercadante. Estiveram lá representantes de Santa Catarina, do Paraná, do Rio de Janeiro.
E o ministro Aloysio Mercadante disse lá, sem educação integral, o Brasil não dará um salto estratégico. Disse mais o ministro Mercadante, todas as escolas da Europa atendem em tempo integral. Lembro aqui de Leonel de Moura Brizola, que já defendia essa tese. Com 3 horas a mais, você pode dar reforço escolar, formação a todos. Por fim, senhor presidente, disse ainda o ministro, quem estuda vai escolher, Aloysio Mercadante, quem estuda vai escolher o que vai fazer na vida. Quem não estuda vai ser escolhido ou não. Todo mundo tem que buscar mais resultados e a sociedade tem que cobrar o poder público. É muito melhor as crianças estarem na escola, estudando mais, fazendo esporte, do que estarem nas ruas. Sem educação integral, o Brasil não dará o salto que esperamos. Terminou dizendo, o melhor caminho para o crescimento de uma nação é o estudo. Pois é que eu tenho só uma noção de apoio aos professores e servidores em greve, vindo de São Leopoldo.